Graça e paz de Deus. Meu nome é Tiago e eu quero trazer hoje uma abordagem sobre um tema muito importante para a vida do cristão, que é o pecado. Porém, não como uma crítica ou como um ataque ao pecado ou a quem peca, porque todos nós pecamos. Mas sim para que nós venhamos entender melhor este assunto e para que a gente possa reconhecer as nossas falhas e os nossos pecados e também a nossa imperfeição diante de Deus. Porém, como sabemos, todos nós somos falhos e imperfeitos. Todos nós pecamos constantemente, já nascemos com o pecado, como diz aqui no livro de Romanos 3, 10 e também o 23. Porque está escrito, não há um justo. E o 23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como podemos ver nesses versículos, nós já temos o pecado como uma marca na nossa vida. O que nós não podemos permitir é que o pecado acabe se tornando algo que venha nos afligir a ponto de afetar o nosso relacionamento com Deus. Sabemos que nos dias atuais, pessoas nas igrejas hoje, cristãs, estão chegando a tirar suas vidas, porque vivem nesse dilema. Eu já ouvi pessoas falando, eu não vou me converter, que eu sou pecador. Porém, lá no livro de Lucas, Jesus diz que veio para os pecadores e não para o justo, porque se Jesus viesse para o justo, ninguém se salvaria. Nós vemos também o pecado acontecendo na vida dos grandes profetas e homens de Deus durante todo o trajetório bíblico, né? Na vida de Davi, na vida de Moisés e também na vida do apóstolo Paulo. Paulo provavelmente cometeu um erro que foi tão grave que esse erro veio como um enviado de Satanás para lhe dar bofetadas na sua face. Paulo disse que ficou tão humilhado e se sentiu tão incomodado com esse erro que ele cometeu, que ele fala desse erro como sendo um espinho na sua carne. E nós sabemos que o espinho na nossa carne, ele incomoda. Não sabemos o que aconteceu de verdade, porém, a Bíblia fala que Paulo, ele orou 3 vezes ao Senhor. Acredito eu que Paulo se humilhando na presença de Deus e até desesperado por ter falhado. Mas a resposta de Deus na vida de Paulo foi maravilhosa e fantástica. A Bíblia diz que Deus respondeu da seguinte maneira para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 9. Veja que resposta maravilhosa. Talvez Paulo estava esperando que Deus fosse o punir de alguma maneira, mas Deus, ele usou da sua misericórdia e fez com que Paulo entendesse que a graça do Senhor bastava na sua vida. Da mesma forma, a graça do Senhor nos alcançou e ela é suficiente na nossa vida para nos permanecer de pé e nos ajudar a continuar nessa trajetória que não é nada fácil até a vida eterna. Nós somos pecadores, nós nascemos com um corpo carnal que ele tende ao pecado, que ele tende ao erro, e um corpo espiritual que ele está mais próximo de Deus. Certamente, esse corpo carnal sempre nos irá atrair para o erro. Apenas no dia que Jesus buscar a sua igreja é que nós teremos um corpo transformado em um corpo incorruptível. E aí o pecado será extinto de vez na nossa vida. Então a mensagem que eu trago é: não permita que o pecado te aflinja de tal maneira que você fique entristecido e abatido diante da presença de Deus. Deus conhece as tuas falhas. Se humilhe na presença dele e ele irá te restaurar, ele irá te ajudar, te fortalecer para que você possa se pôr de pé mais uma vez e continuar a trajetória. Nós sabemos que iremos errar constantemente durante essa vida. Está escrito: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, porque o querer está em mim, mas não consigo efetuar o bem. Veja que Paulo fala que o querer é dele, mas ele tenta fazer o bem e não consegue. Também no 19 diz: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo, ele quer fazer o bem, mas ele acaba fazendo o mal, porque o homem carnal em Paulo o atrai para o erro. Da mesma forma é na nossa vida. Então, nós não podemos fazer com que isso se torne uma paranoia na nossa vida. Talvez você esteja se perguntando: irmão,
Então eu devo aceitar o pecado na minha vida? De maneira nenhuma, porque também Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Nós jamais podemos aceitar o pecado na nossa vida, porque nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Nós temos também que viver em santidade diante da presença de Deus. Nós não podemos aceitar o pecado na nossa vida, porque nós temos que viver uma vida de santidade diante da presença de Deus. Porém, nós temos que entender que nós estamos sujeitos a errar. Nós erramos no passado, erramos hoje e continuaremos errando até a vinda de Cristo. Como está escrito aqui em Romanos 6:23, diz que o salário do pecado é a morte. Então nós não podemos nos conformar com o pecado. Porém, quando pecarmos, nós devemos nos humilhar diante da presença de Deus, e esse que é misericordioso e a sua graça, sendo abundante na nossa vida, nos perdoará, nos fortalecerá e nos ajudará a continuar a caminhada. Não esqueça do versículo e da resposta que Deus deu a Paulo: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza.